A minha enteada acusou-me de destruir o casamento dos pais dela e exigiu que eu confessasse um caso que nunca existiu. O meu nome é Mark, tenho 38 anos, e sempre acreditei que a integridade era a base de qualquer homem. No entanto, aprendi da forma mais amarga que, por vezes, a verdade não é suficiente para te proteger da maldade arquitetada por alguém que decidiu transformar-te num vilão. Sou casado com a Zara, de 41 anos, há 4 anos. O nosso relacionamento sempre foi construído sobre uma base de maturidade e companheirismo, ou pelo menos era o que eu pensava até a filha dela, Eliana, de 20 anos, decidir que a nossa felicidade era um insulto à memória do passado da sua família. Conheci Eliana quando ela tinha apenas 12 anos. Naquela época, ela era uma criança silenciosa e observadora. O divórcio da Zara com o seu ex-marido, o Ethan, tinha sido finalizado 2 anos antes de eu entrar em cena. O Ethan é o tipo de homem que vive de aparências, um empresário carismático, mas profundamente negligente, cujo casamento ruiu devido à sua própria infidelidade crônica e incapacidade de manter as finanças da casa. No entanto, para Eliana, o pai sempre foi um deus caído, uma vítima das circunstâncias e da frieza da mãe. Desde o início, tentei ser o mais respeitoso possível. Nunca tentei substituir o pai dela. Fui o homem que ajudava nos trabalhos de casa, que a levava aos treinos de natação e que oferecia um ombro amigo quando Ethan, mais uma vez, se esquecia de a ir buscar no seu fim de semana de visita. Mas a gratidão nunca foi um sentimento que a Eliana cultivasse por mim. Para ela, eu era o intruso que ocupava o lugar que, na sua mente infantil e distorcida, ainda pertencia ao pai. A situação atingiu um ponto crítico no mês passado. O Ethan, após mais um dos seus negócios fracassados, voltou para a cidade, falido e amargurado. Ele começou a alimentar a cabeça da Eliana com mentiras venenosas, sugerindo que o seu casamento com a Zara só terminou porque ela já estava envolvida comigo muito antes do divórcio. Era uma mentira descarada, eu e a Zara conhecemos-nos meses após a separação oficial deles, mas Eliana, sedenta por um motivo para me odiar e para justificar o fracasso do pai, agarrou-se a essa narrativa como a uma tábua de salvação. Num jantar de domingo que deveria ser apenas mais uma reunião familiar, a máscara de civilidade de Eliana caiu. Estávamos na sala, o aroma do assado ainda pairava no ar, quando ela pousou os talheres e olhou para mim com um ódio que me fez gelar o sangue. Já chega de mentiras, Mark, disse ela, com uma voz fria e cortante que silenciou a sala. Eu sei a verdade. Eu sei que tu e a minha mãe andavam a dormir juntos enquanto ela ainda estava casada com o meu pai. Tu destruíste a minha família. Tu roubaste o meu futuro e agora estás aqui sentado a fingir que és um santo. A Zara empalideceu instantaneamente. Eliana, o que estás a dizer? Isso é um absurdo. Tu sabes perfeitamente que eu só conheci o Mark muito depois de eu e o teu pai nos separarmos. Mentira! Gritou a Eliana, levantando-se e apontando o dedo para mim. O meu pai contou-me tudo. Ele viu as mensagens. Ele sabe que vocês planearam isto tudo para o deitar fora quando ele estava mais vulnerável. Eu exijo que confesses, Mark. Confessa agora que és um adúltero e um destruidor de lares, ou eu farei questão de que toda a gente saiba quem tu és na realidade. Eu olhei para ela, chocado. O nível de convicção na voz dela era assustador. Ela não estava apenas a fazer uma acusação, ela tinha criado uma realidade alternativa onde eu era o demônio. Tentei falar com calma, mantendo a minha dignidade. Eliana, eu entendo que o teu pai esteja a passar por um momento difícil, mas ele está a mentir-te. Eu nunca desonraria tua mãe dessa forma, e nunca me envolveria com uma mulher casada. A nossa história começou de forma limpa. Tu mentes como respiras. Ela cuspiu as palavras, as lágrimas de raiva escorrerem-lhe pelo rosto. Se não confessares, eu vou infernizar a tua vida. Vou dizer a toda a gente que me abusaste psicologicamente. Vou destruir a tua reputação na empresa. Tens uma semana para admitir a verdade à minha mãe e saíres desta casa. Caso contrário, eu destruirei tudo o que construíste. A Zara começou a chorar, dividida entre o amor pelo marido e a lealdade cega que sentia pela filha que ela acreditava estar a sofrer de um surto emocional. Mas eu via algo diferente nos olhos da Eliana. Não era um surto.
Era uma estratégia. Ela queria-me fora, não porque acreditasse na mentira, mas porque a mentira era a única arma suficientemente poderosa para me remover do caminho dela e do pai. Saí da sala sem dizer mais nada. O peso daquela acusação era esmagador. Eu sabia que estava diante de uma escolha impossível: ou aceitava uma culpa que não era minha para manter a paz, ou lutava pela minha dignidade e arriscava destruir o meu casamento. Mas o que eu ainda não sabia era que o Ethan e Eliana já tinham começado a espalhar essas mentiras nas redes sociais e entre os nossos amigos comuns, transformando a minha vida num tribunal público antes mesmo de eu poder preparar a minha defesa. A guerra não era apenas dentro de casa, era pela minha própria alma. A semana que se seguiu àquele jantar desastroso foi um mergulho lento num pântano de ansiedade e isolamento. A atmosfera na nossa casa, que antes era o meu refúgio, tornou-se gélida. A Zara mal conseguia olhar-me nos olhos sem que as lágrimas começassem a brotar. Ela estava num estado de paralisia emocional, presa entre o homem que amava e a filha que ela via como uma extensão da sua própria alma. A Eliana, por outro lado, movia-se pela casa com uma arrogância silenciosa, como se já tivesse vencido a guerra. O que eu não sabia era que a Eliana não estava apenas à espera da minha confissão. Ela estava a trabalhar ativamente para destruir qualquer pilar de apoio que eu pudesse ter. Na quarta-feira, recebi uma chamada do meu sócio na empresa de consultoria. Mark, precisamos de falar. Agora, disse ele, com um tom de voz que eu nunca lhe tinha ouvido em 10 anos de parceria. Fui ao escritório e ele mostrou-me o ecrã do seu computador. A Eliana tinha enviado um e-mail longo e detalhado para o Departamento de Recursos Humanos e para vários clientes importantes. No e-mail, ela não falava apenas do suposto caso extraconjugal, ela acusava-me de ser um predador emocional, alegando que eu tinha usado a minha posição financeira para manipular a sua mãe quando ela estava vulnerável e que eu tinha criado um ambiente de medo dentro de casa. Isto é uma loucura, David! Exclamei, sentindo o chão fugir-me aos pés. Ela está a inventar tudo isto porque o pai dela a convenceu de que eu fui o motivo do divórcio. Tu conheces-me. Eu conheço-te, Mark, mas os clientes não. E o RH tem de seguir protocolos, respondeu o David, com pesar. Por enquanto, sugiro que tires uns dias de licença. A poeira precisa de assentar. Saí do escritório sentindo-me um criminoso na minha própria vida. A estratégia da Eliana era brilhante e cruel. Ela não precisava de provas, ela só precisava de semear a dúvida. No Tribunal da Opinião Pública e das Relações Corporativas, a acusação de uma jovem de 20 anos contra um padrasto de 38 tem um peso desproporcional, independentemente da verdade. Ao chegar a casa, encontrei o carro do Ethan parado à frente do nosso portão. Ele estava encostado ao capô, a fumar calmamente. Quando me viu, soltou um sorriso enviesado, o tipo de sorriso de quem sabe que tem as cartas todas na mão. Olá, Mark. Vi que as coisas estão um pouco tensas lá dentro, disse ele, com uma falsa preocupação que me deu náuseas. Sai da minha propriedade, Ethan. Tu sabes perfeitamente que tudo o que estás a dizer à tua filha é mentira. Tu destruíste o teu próprio casamento com as tuas traições. Estás a usá-la para te vingares de quê? De eu ter dado a Zara a estabilidade que tu nunca conseguiste dar? O Ethan deu um passo em direção a mim, a voz agora num sussurro carregado de veneno. Não se trata da Zara, Mark. Trata-se de justiça. Tu ficaste com a vida que eu deveria ter tido. A Eliana acredita em mim porque ela quer acreditar. Ela prefere um pai que foi vítima de um caso do que um pai que foi apenas um fracasso. E eu vou dar-lhe o que ela quer. Ela vai tirar-te tudo, e eu vou estar lá para recolher os pedaços quando a Zara estiver sozinha e desesperada outra vez. Tentei empurrá-lo, mas contive-me. Se eu lhe tocasse, a Eliana usaria isso como prova de que eu era violento. Entrei em casa e encontrei a Zara sentada na mesa da cozinha, com o telemóvel na mão. Ela estava a ler as mensagens que a Eliana estava a espalhar no grupo da família no WhatsApp. Mark, ela postou uma foto nossa daquele primeiro jantar, meses depois de eu me separar, disse a Zara, com a voz quebrada. Ela escreveu que a foto foi tirada 1 ano antes. As pessoas estão a comentar, a tua irmã mandou-me uma mensagem a perguntar se é verdade. Zara, tu estavas lá.
Tu sabes quando tiramos essa foto? Gritei, desesperado. Como é que podes deixar que ela reescreva nossa história? Eu sei, Mark. Eu sei. Ela explodiu em soluços. Mas ela é minha filha. Ela está a dizer que se tu não saíres, ela vai-se embora e nunca mais me deixa ver os netos que ela poderá ter um dia. Ela diz que eu escolhi um amante em vez da minha própria carne e sangue. Eu não posso perdê-la, Mark. Eu não posso. Foi nesse momento que percebi a profundidade da armadilha. Não importava que eu fosse inocente. Não importava que o Ethan fosse um mentiroso. O que importava era que a Eliana tinha colocado a mãe numa posição de escolha impossível, o marido ou a filha. E num duelo entre a lógica da verdade e o instinto da maternidade, a verdade raramente vence. A Eliana entrou na cozinha naquele momento, com o telemóvel na mão, gravando a cena. Ainda aqui estás, Mark? O tempo está a esgotar-se. Confessa a minha mãe que a enganaste desde o início. Confessa que planeaste o divórcio dela com o meu pai. Dá-lhe o encerramento que ela merece para que possamos ser uma família de novo. Olhei para Zara, esperando que ela mandasse parar, que ela defendesse a nossa dignidade. Mas ela apenas baixou a cabeça e chorou. O silêncio dela foi o som mais alto que já ouvi. Era o som de um casamento a desmoronar-se sob o peso de uma mentira que ninguém tinha coragem de enfrentar. Percebi que a Eliana não queria apenas a minha saída, ela queria a minha aniquilação total. E o Ethan, nas sombras, estava a preparar-se para o ato final. O silêncio que se instalou na nossa casa após a explosão na cozinha era mais ensurdecedor do que qualquer grito. A Zara, consumida pela culpa e pelo medo de perder a filha, tinha se retirado para o quarto de hóspedes, deixando um vazio gelado no nosso quarto principal. Eu passava as noites a olhar para o teto, ouvindo o som da Eliana rir ao telefone no quarto ao lado, provavelmente a relatar os seus progressos ao Ethan. O plano deles estava a funcionar com uma precisão cirúrgica, estavam a amputar-me da minha própria vida sem disparar um único tiro. Na manhã de quinta-feira, a situação escalou para o domínio do público de uma forma que eu não previa. Ao abrir o Facebook, fui bombardeado com notificações. A Eliana tinha feito um post público, partilhando a foto adulterada da nossa primeira saída e um texto longo e vitimizador. Ela escreveu sobre como a infidelidade da mãe e a ganância do padrasto tinham destruído a saúde mental do seu pai. O post tinha centenas de partilhas. Amigos de longa data, pessoas que tinham estado no nosso casamento, comentavam com emojis de choque frases como "Nunca pensei isso do Mark" ou "Pobre Eliana, finalmente a verdade apareceu". A minha reputação, construída ao longo de quase 2 décadas de trabalho sério, estava a ser desintegrada por um algoritmo e pela raiva de uma jovem manipulada. Tentei ligar para Zara, que estava no trabalho, mas ela não atendeu. Enviei-lhe o link do post. A resposta dela foi curta e devastadora: "Por favor, não alimentes o fogo. Se responderes, ela vai ficar pior. Só quero que isto pare." "Só queres que isto pare?" Sussurrei para o ecrã vazio. "A que custo, Zara?" "Ao custo da minha alma?" À tarde, o David, o meu sócio, ligou-me novamente. Desta vez, o tom era de derrota. "Mark, 2 dos nossos maiores clientes ligaram para cancelar os contratos. Eles dizem que não podem estar associados a alguém envolvido num escândalo familiar desta magnitude. Eles nem querem ouvir a tua versão, meu." A Eliana mandou-lhes mensagens diretas com capturas de ecrã de conversas falsificadas. Ela criou conversas de WhatsApp entre tia Zara datadas de há 5 anos. Conversas falsas? David, existem aplicações para isso. Eu posso provar que o meu telemóvel daquela época nem sequer tinha essas mensagens. Gritei, a frustração a transbordar. Não importa, Mark. No mundo de hoje, a primeira acusação é a que fica. Tu tens de resolver isto em casa, ou a empresa não vai sobreviver à tua presença. Voltei para casa possuído por uma determinação fria. Eu não ia confessar uma mentira, mas também não ia continuar a ser o saco de pancada de uma rapariga de 20 anos e de um vigarista falido. Quando a Zara chegou à casa, eu estava à espera dela na sala.
A Eliana estava lá também, sentada no sofá com um sorriso triunfante, como se estivesse a assistir ao ato final de uma peça de teatro. Zara, senta-te, disse eu, com uma calma que parecia assustar até a Eliana. David ligou-me. Eu perdi os meus clientes. A minha carreira está em risco. E a Eliana está a falsificar provas digitais para nos destruir. Eu não falsifiquei nada. Gritou a Eliana, levantando-se. Mãe, vês como ele me ataca? Ele está desesperado porque a verdade o apanhou. Olhei diretamente para Zara. Zara, eu preciso que tu fales agora. Tu sabes que essas mensagens são falsas. Tu sabes que nunca falamos antes do teu divórcio estar assinado. Eu preciso que tu vás para as redes sociais, que ligues para a tua família e que digas a verdade. Eu preciso que tu me defendas. A Zara olhou para mim, os olhos inchados de tanto chorar, e depois olhou para Eliana. A Eliana, num movimento calculado, começou a soluçar e a tremer. Se tu fizeres isso, mãe, se tu escolheres as mentiras dele em vez da tua filha, eu vou-me embora hoje. Vou viver com o meu pai. E nunca mais me verás. Nunca te perdoarei por me chamares mentirosa em público para protegeres o teu amante. O silêncio que se seguiu pareceu durar horas. Eu vi a Zara debater-se internamente. Vi o momento exato em que a espinha dorsal dela cedeu. Mark, disse ela, num sussurro quase inaudível. Talvez se tu apenas dissesses que te sentes mal por como as coisas parecem, se pedisses desculpa a Eliana por a teres feito sentir assim, talvez ela parasse. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Pedir desculpa por quê, Ara? Por não ter feito nada de errado? Estás a pedir-me para validar uma mentira que está a destruir a minha vida só para acalmar a manipulação dela? É a única forma de ela ficar. Gritou a Zara, desesperada. Eu não posso perder a minha filha, Mark. Compreende? Tu és um homem forte, tu aguentas. Ela é só uma miúda. Por favor, confessa qualquer coisa, diz que te enganaste nas datas, só para lhe dares a vitória que ela precisa para se acalmar. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. O amor que eu sentia pela Zara, que eu achava que era inquebrável, fragmentou-se. Percebi que ela estava disposta a sacrificar a minha integridade, o meu trabalho e a minha honra no altar do ego da Eliana. A Zara não estava a ser uma mãe protetora, estava a ser uma cúmplice do abuso. A minha dignidade não está à venda, Ara, disse eu, levantando-me. E se o preço para estares com a tua filha é a minha aniquilação, então este casamento já acabou. A Eliana soltou uma gargalhada curta e cruel. Finalmente! Vês, mãe? Ele nunca te amou. No momento em que as coisas ficam difíceis, ele foge. Ele só queria o teu dinheiro e a tua casa. Saí da sala e fui para o meu escritório. Comecei a recolher os meus documentos originais do divórcio da Zara e do Ethan, que eu tinha guardado por questões legais. Encontrei algo que tinha passado despercebido, um extrato bancário do Ethan, datado do mês passado, com uma transferência vultuosa vinda de uma conta que eu não reconhecia. Ao investigar um pouco mais no meu computador pessoal, descobri que a conta pertencia a um dos concorrentes da minha empresa. O Ethan não estava apenas a tentar recuperar a família, ele estava a ser pago para me destruir profissionalmente, usando a Eliana como a arma perfeita. A conspiração era muito mais profunda do que um simples drama familiar. A Eliana não era apenas uma jovem confusa, ela era uma mercenária emocional. Eu tinha as provas. Mas a questão agora era: valia a pena apresentá-las a uma mulher que já tinha demonstrado que prefere viver numa mentira confortável do que enfrentar a verdade dolorosa? Preparei a minha mala. A guerra estava prestes a mudar de terreno, e eu ia garantir que, se eu caísse, levaria a verdade comigo para as luzes da ribalta. A noite após o ultimato da Zara foi a mais fria da minha vida. Eu não estava apenas a sofrer pela perda de um casamento, eu estava a sofrer pela perda de uma identidade. Durante 4 anos, eu tinha sido o pilar daquela casa. Tinha sido o homem que consertava o que estava partido, que ouvia os problemas e que trazia segurança.
Ver a Zara, a mulher que eu amava, pedir-me para sacrificar a minha honra para alimentar o delírio da filha foi como ver uma ponte que eu próprio construía desmoronar-se sob os meus pés. Fiquei no meu escritório até às 3 da manhã. O brilho do monitor era a única luz num mundo que se tornará subitamente escuro. Enquanto vasculhava os ficheiros que o meu contato na área da informática me ajudara a recuperar do computador antigo do Ethan, que ele, na sua arrogância, nunca se preocupará em limpar totalmente antes de o vender a uma loja de usados onde o meu contato trabalhava, a peça final do puzzle encaixou-se. Não se tratava apenas de uma vingança pessoal. O Ethan tinha dívidas de jogo monumentais. Ele tinha feito empréstimos com pessoas perigosas e a única forma de se livrar delas era garantir um contrato de exclusividade para o meu maior concorrente, a Blackwood Consultoria. O meu concorrente prometera pagar as dívidas do Ethan se ele conseguisse tirar-me do mercado. E o Ethan sabia que a forma mais rápida de me destruir não era no tribunal, mas na opinião pública, usando a filha como o rosto da justiça poética. Havia e-mails entre o Ethan e um representante da Blackwood. O Mark é um homem de princípios, escrevia o Ethan num tom sarcástico. Se o atacarmos na família, ele vai quebrar. A minha filha já está treinada. Ela acredita que ele é o diabo. Assim que ele sair da empresa e de casa, o caminho estará livre para vocês comprarem a parte dele por metade do preço. Senti uma náusea profunda. A Eliana não era apenas uma vítima de manipulação, ela era o peão consciente de um esquema de extorsão. Ela sabia que as mensagens eram falsas. Ela sabia que eu era inocente. Mas a promessa do pai de que voltaríamos a ser uma família rica e feliz era mais atraente para ela do que a decência básica. De manhã, fiz as malas. Não fiz barulho. A Zara e Eliana estavam na cozinha, o silêncio entre elas apenas quebrado pelo som das colheres nas chávenas de café. Quando entrei na cozinha com a minha mala, a Eliana soltou um sorriso de satisfação pura. Finalmente vais admitir? Perguntou ela, inclinando a cabeça. Vais dizer à mãe o que fizeste antes de ires embora? Pousei a mala e olhei para Zara. Ela parecia ter envelhecido 10 anos numa semana. As olheiras eram profundas e as mãos tremiam. Eu não vou confessar uma mentira, Eliana, disse eu, com uma voz desprovida de qualquer emoção. Mas vou fazer algo melhor. Vou dar-vos a verdade completa. Tirei um envelope do bolso do casaco e pousei-o na mesa. Zara, dentro deste envelope estão os registros bancários do Ethan. Estão os e-mails dele com a Blackwood Consultoria. Estão as provas de que a tua filha sabe perfeitamente que as mensagens que ela postou foram criadas por uma aplicação de simulação de chat. A Eliana levantou-se, o rosto a passar de pálido a vermelho num segundo. Isso é tudo mentira. São provas falsas que ele criou. Mãe, não acredites nele. Ele está a tentar virar-nos uma contra a outra. Zara, continuei, ignorando os gritos da Eliana. Eu amei-te. Eu teria dado a minha vida por ti. Mas tu pediste-me para mentir. Pediste-me para ser cúmplice da destruição da minha própria honra. No momento em que deixaste de acreditar na minha integridade para apaziguares o ego de uma mentirosa, o nosso casamento morreu. Mark, por favor, soluçou a Zara, estendendo a mão para o envelope, mas hesitando sob o olhar gélido da filha. Eu vou-me embora, Zara. Já enviei estas mesmas provas para o meu advogado e para os recursos humanos da empresa. A minha reputação será limpa, mas o nosso relacionamento não tem conserto. Podes ficar com a casa. Podes ficar com a tua filha. E podes ficar com o Ethan, que eu tenho a certeza que aparecerá aqui em menos de 24 horas para tentar ocupar o meu lugar. Saí de casa sem olhar para trás. Enquanto colocava a mala no porta-bagagens do carro, ouvi gritos vindos de dentro. A Zara tinha finalmente aberto o envelope. Ouvi o som de algo a partir-se, provavelmente um jarro de cerâmica que tínhamos comprado juntos nas nossas primeiras férias. Mudei-me para um hotel. Durante os dias seguintes, o mundo pareceu explodir ao longe. O meu sócio ligou-me, pedindo desculpas 1000 vezes. A empresa de RH retirou as acusações após verificar a origem fraudulenta dos e-mails da Eliana. O meu concorrente, a Blackwood, foi alvo de uma investigação interna por práticas antiéticas.
Mas o silêncio do meu telemóvel em relação a Zara era o que mais me doía. Eu esperava que, ao ver as provas, ela corresse para mim. Esperava que ela expulsasse a Eliana e o Ethan implorasse pelo meu perdão. Mas o narcisismo e a codependência são doenças persistentes. A Eliana, vendo que o seu plano profissional falhara, dobrou a aposta no drama emocional. Ela apostou que eu tinha roubado documentos privados do pai e que estava a tentar comprar o sistema judicial. Ela recusava-se a admitir a derrota. E a Zara? A Zara estava a afundar-se. Recebi uma mensagem de um vizinho a dizer que o Ethan já tinha sido visto entrar e sair da casa com sacos de compras. A Eliana tinha conseguido o que queria, ela tinha o pai de volta. Mas ela não percebeu que o pai que ela tanto desejava era o mesmo homem que a estava a usar como um escudo humano contra as suas próprias dívidas. Eu estava livre, mas o preço da minha liberdade era ver as pessoas que eu um dia considerei a minha família autodestruírem-se num turbilhão de mentiras. Faltava apenas um encontro final. O encontro onde eu assinaria os papéis do divórcio e onde a Zara teria de olhar para mim, sem a interferência da filha, e admitir que tinha destruído o melhor que alguma vez teve em troca de uma ilusão. Eu estava pronto para fechar este capítulo, mas a Eliana ainda tinha um último truque na manga, um truque que envolvia uma falsa denúncia que me levaria, quase, para trás das grades. Os dias que antecederam a assinatura final do divórcio foram marcados por um silêncio sepulcral, apenas interrompido pela papelada fria dos advogados. Eu estava a viver num apartamento temporário, tentando reconstruir a minha vida profissional enquanto a poeira assentava. No entanto, Eliana, vendo que a minha saída não tinha resultado na reunião familiar gloriosa que o seu pai lhe prometera, decidiu que o seu ato final seria minha destruição total. Na manhã de uma terça-feira, a polícia bateu à porta do meu hotel. Eliana tinha apresentado uma queixa formal de agressão, alegando que, na nossa última discussão na cozinha, eu a tinha empurrado contra a bancada, causando-lhe lesões. Ela apresentou fotografias de hematomas no braço, hematomas que, como eu viria a saber mais tarde, tinham sido causados por ela própria com a ajuda das mãos pesadas do pai. Fui levado para a esquadra. O peso daquelas algemas foi o ponto mais baixo da minha existência. Mas Eliana cometeu um erro fatal, o narcisismo dela fez esquecer-se de que eu era um homem de sistemas e segurança. No dia em que saí de casa, instalei discretamente uma pequena câmara de segurança portátil no meu escritório, que captava o corredor e parte da cozinha, temendo que o Ethan tentasse entrar e roubar bens. Quando meu advogado apresentou as imagens ao detetive, o caso desmoronou-se em minutos. O vídeo mostrava-me a sair calmamente com a minha mala, sem nunca tocar na Eliana. Mais do que isso, as câmaras continuaram a gravar após a minha partida. O vídeo captou o Ethan entrar na cozinha 10 minutos depois, a rir-se com a filha, e a segurar o braço dela com força enquanto ela dizia, "Faz mais um, pai", para parecer mais real. A fúria do detetive foi visível. Eliana não foi apenas desmentida, ela foi acusada de falsa denúncia e obstrução de justiça. O dia da assinatura do divórcio chegou. Zara apareceu sozinha. Ela estava num estado deplorável, pálida, com o olhar perdido e as mãos a tremerem incontrolavelmente. Eliana estava sob custódia domiciliar, aguardando o julgamento, e o Ethan tinha desaparecido assim que soube que a polícia tinha o vídeo, levando consigo o pouco dinheiro que a Zara ainda tinha na conta poupança. "Mark", disse a Zara, a voz mal saindo da garganta. "Eu vi o vídeo que a polícia me mostrou. Eu vi o que eles fizeram. Eu não sei o que dizer. Eu fui cega. Eu deixei que eles te destruíssem porque tive medo de ficar sozinha." Olhei para ela e, pela primeira vez, não senti raiva. Senti apenas uma piedade profunda. "Zara, tu não tiveste medo de ficar sozinha. Tu tiveste medo de enfrentar a verdade sobre a filha que criaste e sobre o homem que escolheste no passado. Tu sacrificaste-me para manteres uma ilusão que nunca existiu. Podes perdoar-me?" Perguntou ela, as lágrimas a caírem sobre os papéis do divórcio. "Eu mandei a Eliana embora. Ela vai viver com a minha irmã. Eu quero tentar de novo." "Não, Zara", respondi, assinando a última página com uma firmeza que me surpreendeu. "Perdoar-te é algo que farei por mim, para poder seguir em frente. Mas tentar de novo é impossível.
Tu não me defendeste quando a minha honra estava em jogo. Tu pediste-me para mentir. No momento em que duvidaste do meu caráter para salvares o ego de uma mentirosa, o homem que eu era para ti morreu. Saí do escritório do advogado e respirei o ar fresco da manhã. A Eliana conseguiu o que queria, ela separou-nos. Mas o preço que ela pagou foi a destruição total da sua credibilidade e a perda da mãe que tanto dizia amar. Ela ficou com o pai, um homem que a usou como ferramenta e a descartou assim que as coisas correram mal. Hoje, a minha empresa está a recuperar. Os clientes voltaram, e o meu sócio, David, é agora o meu melhor amigo e defensor. Zara tenta ligar-me ocasionalmente, mas eu nunca atendo. Algumas feridas não são feitas para serem curadas, são feitas para nos lembrarem de onde nunca devemos voltar. A Eliana destruiu o casamento da mãe, mas no processo, ela deu-me a liberdade que eu não sabia que precisava. Às vezes, o maior presente que um inimigo nos pode dar é mostrar-nos quem são as pessoas que realmente estão ao nosso lado quando o mundo decide acreditar numa mentira. Eu escolhi a minha dignidade, e essa é a única coisa que ninguém, nem mesmo a mais cruel das enteadas, me poderá tirar. A vida seguiu. Zara ficou com as memórias de um amor que ela não soube proteger, e eu fiquei com o futuro que construí sobre a rocha da verdade. A peça de teatro da Eliana terminou com as luzes apagadas e o teatro vazio. Eu, finalmente, saí do palco.